Livro Receba Sua Cura, de Bud Wright. Contracapa. Coleção Legado Bud Wright. Volume 5. O norte-americano Harold Leroy Bud Wright, conhecido como Pastor Bud, foi casado com Janice Sue Jam Wright, com quem veio para o Brasil em 1983, após se formar no Centro de Treinamento Bíblico Rema, fundado pelo reverendo Kenneth Reagan. Seguindo a direção de Deus, vá e leve a minha palavra para o meu povo ser livre. Fundou o Ministério Verbo da Vida e o Centro de Treinamento Bíblico Rema no país. Suas simples, mas ousadas pregações de fé e os testemunhos das inúmeras experiências que teve com Deus constituem o grande legado deixado por ele. Apesar de ter ido para casa encontrar-se com o Senhor em 2013, o ministério fundado por ele continua a abençoar pessoas por todo o Brasil e também pelo mundo. Por isso, a Rema Brasil Publicações lança esta coleção com os temas mais marcantes de suas ministrações, a fim de manter acesa para as próximas gerações a chama da palavra de fé ensinada pelo pastor Bud Wright. Receba a sua cura. Muitos são os testemunhos de curas sobrenaturais pela fé na palavra e no poder de Deus que aconteceram por meio das mensagens ou da imposição de mãos do apóstolo Bud Wright. Logo que chegou ao Brasil, essa era uma das marcas do seu apostolado. A cura foi também assunto de sua última pregação na véspera de sua partida para estar com o Senhor. Na mesma cruz em que fomos perdoados, também fomos curados. Essa verdade sempre foi fortemente defendida por ele, e certamente cada palavra deste livro o encherá de fé para ser e se manter sarado. Rema Brasil Publicações. E-book disponível para compra. Rema Brasil Publicações, Campina Grande, 2019. Sumário. Apresentação, prefácio, capítulo 1, A cura é a vontade de Deus, capítulo 2, Fé para receber, capítulo 3, Mantenha o que você recebeu. Apresentação. Sinto-me privilegiado pelo desafio que recebi do Ministério Verbo da Vida e da Rema Brasil Publicações de compilar mensagens do apóstolo Bud Wright a fim de mantê-las para as próximas gerações. Juntamente com uma maravilhosa equipe de irmãos que me auxiliam, tenho a honra de ouvir inúmeras mensagens do pastor Bud com a responsabilidade de ser fiel nas transcrições de cada uma delas. Um dos nossos objetivos é que todos os que alguma vez já o ouviram pregar a palavra de Deus, possam ao menos lembrar-se do seu jeito e da sua voz ao ler as obras desta coleção. Que cada livro retrate sua maneira tão simples de ensinar verdades tão profundas. É impactante ver que durante seus 30 anos de ministério no Brasil, o pastor Bud guardou a fé e perseverou em ensinar as mesmas coisas. Mensagens da década de 1980 são muito semelhantes a mensagens de mais de 20 anos depois sobre o mesmo tema. Ele preservou a visão e foi fiel em transmitir a palavra de Deus para libertar milhares e milhares de brasileiros. Nosso desejo é que os leitores sejam ricamente abençoados em cada livro desta série e recebam este legado como filhos atentos às instruções do seu Pai amoroso. Perilo Borba, coordenador de comunicação do Ministério Verbo da Vida. Prefácio. Como era inspirador ouvir nosso querido apóstolo Bud Wright, ou o pastor, como alguns de nós o chamávamos, ensinando e pregando a respeito de cura divina. Ele o fazia sob uma convicção e uma simplicidade tão marcantes que contagiavam a quem o ouvisse. Ele era o tipo de ministro que vivia tão conectado com a verdade bíblica concernente à cura que não media tempo ou esforços para compartilhá-la com quem estivesse em necessidade, sabendo que essa mensagem é o poder de Deus para a salvação do enfermo. Como ele mesmo dizia, a mensagem do Evangelho é a resposta. Algo ficou evidente para todos que trabalhamos com ele.
Pregar não deve ser apenas uma obrigação, mas a sua maior fonte de prazer. Recordo-me da primeira vez que tivemos um feriado após o início da operação do Centro de Cura Rema. Perguntei-lhe se deveríamos funcionar nesse período. Sua resposta foi: rapaz, o diabo vai ficar de folga neste feriado? Não. Então isso significa que nós também não ficaremos. Para o apóstolo Bud, a questão principal era estar onde o Senhor queria que ele estivesse, fazendo a sua obra, levando o conhecimento que produz cura para todos os que precisam. Você pode até mesmo não ter pessoas capacitadas ou recursos disponíveis para ajudá-lo a sair de um quadro de enfermidade, mas receber a palavra de Deus com fé multiplicará os seus anos de vida e lhe trará vivacidade e saúde. Veja Provérbios capítulo 4, versículo do 20 ao 22. As verdades compartilhadas neste livro são muito mais do que o conteúdo de algumas mensagens pregadas pelo pastor Bud. São as verdades que o sustentaram e o mantiveram ativo na obra do Senhor até seu último dia de vida. Quando os princípios de Deus são acolhidos pela fé em sua palavra, seu poder opera efetivando cada promessa divina. Não importa o quanto sua condição física, mental ou espiritual esteja abalada, quando recebe a palavra de Deus, você recebe um remédio infalível que o levará a ter uma nova vida. No livro de Êxodo, o próprio Deus se revelou como o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Passagens bíblicas como essa, em que Deus fala sobre sua natureza e sua obra, edificam a nossa fé sobre essa revelação, afinal, ele é imutável. Se o Senhor socorreu o seu povo com cura no passado, tenha bom ânimo, ele está pronto para nos socorrer com cura hoje. Como o pastor Bud costumava dizer, com seu bom humor de sempre acerca do grande desejo e expectativa de Deus para manifestar a cura às pessoas, irmão, Jesus está pulando para curar você. Se Deus não estivesse interessado em curá-lo, certamente não poderia permitir que você ouvisse a sua palavra, a qual em si mesma já tem o poder curador. Veja Salmos 107, 20. Este livro não chegou às suas mãos por acaso. Invista toda a sua atenção a esta leitura, repetindo-a quantas vezes forem necessárias, até que você absorva todo o seu conteúdo e receba a sua cura pela fé. Rafael Frota, pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Campina Grande, Paraíba, e diretor nacional do Centro de Cura Rema, aonde serviu de perto ao apóstolo Bud Wright até o último dia de vida dele. Capítulo 1. A cura é a vontade de Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38. Um dos propósitos pelo qual ensinamos e pregamos a palavra de Deus é ver as pessoas curadas, porque essa é a vontade do Senhor. Ele é bom e não deseja o mal para ninguém, pois não faz parte do seu caráter. Deus é amor. É por isso que esse é o primeiro assunto que ensinamos no Centro de Cura Rema. O amor é a nossa lei. Qualquer passo fora dele é pecado. Nossa fé opera por meio dele. Jesus viveu esse amor aqui na terra porque expressou o caráter de Deus. Ele foi ungido e andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Jesus fez o bem porque Deus quer o nosso bem. A cura é um bem? Então, é a vontade de Deus. Jesus curou. Quem oprimia as pessoas com doenças era o diabo. Os discípulos pediram certa vez: mostra-nos o Pai. Jesus disse: há quanto tempo estou convosco? Quem me vê, vê o Pai. Ver João 14, 8 e 9. Jesus curando era Deus curando. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9:35. Jesus amava as pessoas. Ele se importava com elas e lhes dava atenção. Ele teve compaixão dos enfermos e por essa razão curou a todos os que encontrou. Desde o início na criação, Deus fez apenas o que era bom. O próprio Deus dizia: Eis que isto é bom. Algumas pessoas dizem: Deus é bom demais. Eu digo: Ele é melhor do que isso. Bom é pouco, Deus é muito mais do que bom. Não há palavras para descrever o amor que Ele tem por você. Você precisa entender que Deus o ama tanto que Ele é o que mais quer lhe ver curado. Tenha convicção desse amor e então você poderá acreditar na sua cura, porque a fé opera por meio do amor. Leia o Salmo 103, 3 e 4. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Deus faz isso porque o ama. Não é Deus quem lhe dá a enfermidade, ao contrário, Ele é quem a tira, Ele é quem a retira. Desde o Velho Testamento, o Senhor já havia feito esta promessa ao seu povo. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Êxodo, capítulo 23, versículos 25 e 26. Você tem uma aliança melhor que a deles, porque ela está estabelecida em promessas maiores e superiores. Então, se Deus desejava que seu povo na antiga aliança fosse curado, muito mais Ele deseja nos ver curados, irmão. Você acha que Deus preferiria ver seus servos curados mais do que seus filhos? Lembra-se do filho pródigo? Ele pensou que se fosse apenas um servo do seu pai, já estaria em uma condição melhor do que estava. Mas ele era filho. Seu pai, cheio de amor, concedeu-lhe perdão e colocou uma aliança em seu dedo. O filho pródigo tinha direito a tudo o que o pai tinha. Irmão, você também é filho. Você acha que Deus está doente? Não. Ele tem saúde em abundância. Parábolas não são apenas histórias interessantes ou engraçadas. Na verdade, Jesus usava exemplos naturais por meio de parábolas para expressar fatos e verdades espirituais. Você se lembra do irmão mais velho nessa história? Ele ficou reclamando. Se fosse no Nordeste do Brasil, ele diria: Você nunca matou um bode para mim. O pai respondeu: Você está comigo o tempo todo. Tudo que eu tenho é seu. Deus está dizendo o mesmo a você agora. Tudo o que eu tenho é seu. Aleluia! Deus tem cura para você. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, está escrito que pelo poder de Deus nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que é a natureza divina? É a vida de Deus. É tudo o que Deus é. Isso nos faz lembrar o que o Pai disse: Tudo que é meu é seu. A cura é uma promessa de Deus para nós. Ela está disponível para todos os filhos. Quando eu morava com minha mãe, podia abrir a geladeira e pegar comida à vontade, porque o que era dela era meu. Os filhos têm esse direito. A vontade do Senhor é que todos sejam livres de enfermidades. Foi por isso também que ele enviou Jesus. Como Davi profetizou, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmos 107, 20. Deus é amor, e por nos amar de tal maneira enviou Jesus. João capítulo 3, versículo 16. Na mesma cruz em que ele levou os nossos pecados, levou também as nossas enfermidades. Quando você estiver plenamente convicto dessa verdade, receberá a sua cura. Você precisa saber que Deus o ama e que por essa razão ele o cura. Se você ficar cheio desse amor, compartilhará desse amor com os outros que o cercam. As pessoas precisam saber que a cura, assim como todas as bênçãos de Deus,
não chegará para elas se estiverem magoadas com outras pessoas envolvidas em brigas e discussões e comportamentos semelhantes. Do mesmo modo que Deus o perdoou, você precisa perdoar as outras pessoas. Sua fé só funciona com o amor, portanto, ande em amor com as pessoas. Se precisar perdoar alguém, perdoe. Meu pai natural me abandonou, mas eu o perdoei porque entendi que Deus também é meu pai. Ele me ama, nunca me deixará só e jamais me decepcionará. Deus ama você. Algumas pessoas não recebem a cura porque ainda estão condenadas, presas a erros que cometeram no passado. Deus o ama. Receba esse amor, receba o seu perdão e siga em frente para receber a sua cura. Quando Jesus estava ensinando os discípulos a orar, ele os instruiu a orar dizendo: Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Irmão, você acha que no céu existem enfermidades? É claro que não. A vontade de Deus está estabelecida lá no céu, e a vontade de Deus é saúde. Então, quando a vontade dele é feita na terra, assim como no céu, a cura acontece. Satanás é o responsável por colocar as pessoas em cativeiro. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está em João 10, 10. É isso que a doença faz. Ao contrário disso, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Você acredita que câncer, dores ou qualquer outro problema de saúde é abundância de vida? Claro que não. A vontade de Deus é que vivamos com saúde plena. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago capítulo 1, versículo 17. Esse Deus é demais. Se você me disser Deus é bom, eu digo ele é muito melhor do que isso. Em Lucas 13, você pode ler a história completa depois. A Bíblia relata que Jesus curou uma mulher que andava encurvada. Ele disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13, 12. Alguns religiosos ficaram com raiva dele e disseram: O que você está fazendo curando no sábado? Vamos ver o que Jesus respondeu. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Lucas 13, 16. ACF grifo do autor. A doença é uma prisão. Algumas versões traduzem a mesma palavra como cativeiro. A doença é um cativeiro, irmão. Mas quem o texto diz que estava fazendo aquela mulher cativa, presa por 18 anos com uma enfermidade? Jesus deixa bem claro que era Satanás. As doenças vêm dele. Ele é quem coloca as pessoas nessa prisão. Jesus é quem liberta. Na verdade, ele já nos libertou. A palavra e o poder de Deus são capazes de nos dar a posse definitiva dessa libertação. Por isso, Jesus também disse que se a verdade fosse conhecida, iria libertar as pessoas. Ver João 8,32. Você tem conhecido a verdade? Tem pregado e ensinado a verdade? Há muitas pessoas sofrendo que precisam ouvir que essa não é a vontade de Deus para suas vidas. A unção da cura. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, ACF. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Você não pode pregar o evangelho sem falar sobre cura. O que significa evangelho? Significa boas novas. E qual é a melhor nova, a melhor notícia para um doente? Que ele pode receber sua saúde de volta. Falar de cura é levar boas novas aos enfermos. Eles precisam saber que a cura está disponível para eles também. Jesus pregou e ensinou:
mas também curava enfermos por onde passava. Por quê? Porque ele foi ungido para isso. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus e está sobre nós também. Deus concedeu autoridade ao corpo de Cristo para orar por pessoas, para impor as mãos sobre elas e transmitir a unção da cura, e também para expulsar demônios. Você e eu representamos Cristo aqui na terra, portanto, devemos andar com autoridade, usando o seu nome e impondo as mãos sobre os enfermos. Quando fizermos isso, a unção irá se manifestar e eles serão curados. Para isso também devemos aprender a andar em amor e compaixão. Quando você vê alguém doente, sente compaixão por essa pessoa? Sente-se inclinado a ajudar e fazer algo por ela? Jesus tinha muita compaixão das pessoas. Isso é amor, irmão. E a nossa fé opera por meio do amor. Eu me lembro de uma menina de 5 anos que estava enferma. Nós a conhecemos logo no início da obra em Campina Grande, na Paraíba. Ela estava morrendo devido a um câncer e os médicos haviam dito que ela tinha somente mais 15 dias de vida. Ela não podia brincar. A mãe e o tio dela chegaram à igreja segurando-a nos braços e me perguntaram se eu podia orar por ela. Eu pedi que a trouxessem à frente. Ela estava pálida. Eu podia ver a morte dela. Olhei bem para a menina e não me contive. Comecei a chorar, sentindo uma grande compaixão por ela. A igreja estava orando e muitos também estavam chorando de compaixão enquanto intercediam. De repente, a unção veio sobre mim e aquela menina foi curada instantaneamente. Fui eu que fiz isso? Não, foi Deus, irmão. Ele a curou por intermédio da unção coletiva que estava sobre toda a igreja. A cura está disponível para nós hoje. Deus o ama e não quer que você morra antes do tempo. O poder de Deus é maior do que qualquer enfermidade, é maior até do que a morte. Paulo disse que Deus exerceu seu poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e esse poder ele deu à igreja. Ele disse também que esse poder está acima de todo nome que se possa referir. Ver Efésios capítulo 1, versículos 19 a 22. O nome de Jesus está acima de qualquer outro nome. Câncer é um nome, qualquer outra doença tem um nome, mas seja qual for o nome, ele está debaixo do nome de Jesus. O poder de Deus é maior e ele está operando em nós e também por meio de nós. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ver Efésios 3:20. A unção de Deus despedaça qualquer jugo de enfermidade. Você não pode ensinar o Evangelho sem falar sobre cura. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos os membros. Ele disse que se crêssemos nele faríamos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Ver João capítulo 14, versículo 12. Deus deu autoridade ao corpo de Cristo para orar pelas pessoas, impor as mãos sobre elas para que sejam curadas e também para expulsar demônios. Isso é para nós. Você e eu representamos Cristo aqui na terra. Há muitas pessoas na igreja que transferem suas responsabilidades para o pastor. Elas são apenas frequentadoras. Não seja como elas. Faça a obra de Cristo também, seja onde for. A obra de Cristo não é apenas para pastores e ministros, mas para toda a igreja. Seja uma bênção para as pessoas à sua volta. Seja um agente de cura, fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo por onde você passar. Algumas pessoas me dizem: e você, Bud, prega sobre cura, mas está doente. Eu não estou doente, eu sou sarado. Cometi alguns erros no passado, como comer demais o que não devia comer, mas sei que sou curado e essa cura está fortalecendo o meu corpo para que eu possa pregar a vontade de Deus. Deus não é o culpado pelas enfermidades que chegaram ao nosso corpo. Realmente, por muitos anos eu não fui moderado. Percebia no meu espírito que devia parar ou que nem devia comer algumas coisas e desobedeci. Não exerci domínio próprio e isso é agir fora do amor. Qualquer passo fora do amor de Deus era uma brecha para Satanás entrar.
Paulo disse para não darmos lugar ao diabo, ver Efésios 4:27. Eu dei muitas brechas por não cuidar do meu corpo. A comida mata, irmão. Por isso seja moderado em tudo o que fizer. Deus é misericordioso e eu creio que cura é a vontade dele para mim e para qualquer pessoa. Deus falou comigo para iniciar o centro de cura. Essa é a última fase do meu ministério. Vou terminar os meus dias aqui na terra ensinando sobre cura. A unção da cura também é transmitida pela palavra de Deus. Você pode ser curado imediatamente através de uma imposição de mãos, mas esse também pode ser apenas o início de um processo. Vemos as duas situações na Bíblia. Você precisará da palavra de Deus para receber a sua cura e também para mantê-la. Vamos falar sobre isso mais adiante. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem apenas ser curadas. Mas assim como foi quando Jesus esteve aqui na terra, assim também será nos dias de hoje. Em algumas situações ele disse: a sua fé o sarou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vê Romanos capítulo 10, versículo 17. Os ensinamentos da palavra são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4, 22. Muitas pessoas estão recebendo esse ensinamento no centro de cura e em nossas igrejas, e já vemos muitos testemunhos. A Bíblia cura tanto quanto Jesus curava, porque Ele é a palavra viva. Ele nos cura por intermédio da palavra. A pergunta é: você tem crido nas palavras de Jesus? O reavivamento dos últimos dias, que acontecerá antes da volta de Jesus, se manifestará mais intensamente pelo poder da palavra de Deus e pelas curas e milagres. Encha-se da palavra de Deus, permita que suas palavras o avivem e receba pela fé a sua cura, em nome de Jesus. Capítulo 2. Fé para receber. Esse homem ouviu falar, Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Atos, capítulo 14, versículos 9 e 10, grifo do autor. Quando Paulo encontrou um homem aleijado na cidade de Listra, logo viu que aquele homem tinha fé. Você sabia que a sua fé pode ser vista, irmão? Se nós conversarmos durante 5 minutos, sabereis se você tem fé ou não pelas suas palavras, assim como também poderei vê-la por intermédio das suas ações. Deus deseja ajudá-lo, mas ele precisa da sua fé. É necessário que você confie nele e deseje receber dele a cura. Reflita sobre algo por um instante. Deus está presente em todos os lugares, em todo o tempo, agora mesmo aí onde você está, como também em todos os hospitais da sua cidade. Então, por que as pessoas não estão sendo curadas? A resposta é: porque o poder de Deus, a manifestação da sua presença, deve ser ativado pela fé. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Em João 5, Jesus estava próximo ao tanque de Betesda. Havia uma multidão de enfermos ao redor do tanque e a expectativa deles era chegar primeiro às águas quando o anjo descia e as agitava. Era o que eles criam que os curariam. Jesus viu um homem aleijado ali e perguntou-lhe se ele queria ser curado. Aquele homem queria receber a cura, mas não tinha ninguém que o ajudasse e o levasse até as águas. Os dons do Espírito operaram por intermédio de Jesus e aquele homem recebeu a cura e o milagre naquele mesmo instante. Aquele homem não conseguia ir até as águas, porém os outros, aqueles que conseguiam ir até o tanque, Jesus não os curou. Ele não passou o dia lá curando os demais. Eles podiam ir até as águas. Quando você tiver habilidade para fazer, Deus não fará por você. A única maneira de ser curado sem usar a sua fé é quando os dons do Espírito estão em manifestação, mas isso é para pessoas com pouco conhecimento. Alguém que não conhece a vontade de Deus revelada através da sua palavra poderá ser curado pela misericórdia do Senhor em um ambiente no qual os dons estão manifestos. Entretanto, se você conhece a palavra e a ouve há décadas, não espere ser curado imediatamente através dos dons.
Você tem de fazer algo com o que recebeu. Essa é a sua parte, sua responsabilidade. Deus seria injusto se fizesse aquilo que você pode e deve fazer. Deus me disse que o desejo dele é que as pessoas recebam pela fé. Isso é o livre-arbítrio, é a justiça de Deus em operação. Se você ouve a palavra do Senhor, mas tem preguiça de crer, esperando receber cura pela manifestação dos dons, isso nunca acontecerá. No início da Igreja Verbo da Vida, em Campina Grande, na Paraíba, nos 2 primeiros anos, os dons de cura operaram através de mim em grande medida. Vários milagres aconteciam nos cultos. Depois de um tempo, a maioria dos membros passou a estudar no centro de treinamento bíblico e a aprender a palavra. Eles deixaram de ser bebês na fé e começaram a andar com as próprias pernas. Então, esse tipo de manifestação diminuiu. Eu passei a perturbar Deus, perguntando-lhe incessantemente o motivo. Um dia o Senhor me disse: eu exijo que o meu povo viva pela fé, não pelos dons. E isso é o cuidado do Senhor, porque os dons podem nos curar, mas se não estivermos firmes na fé, mais cedo ou mais tarde voltaremos a ficar doentes. Se formos curados pela fé, mesmo que seja um processo e leve tempo, contudo saberemos nos manter em saúde, e essa é a vontade de Deus para nós. Ele nos promete uma vida de saúde plena, mas entre a promessa e a realidade do cumprimento existe a nossa parte, crer. É nossa escolha depender de Deus pela fé. Isso requer esforço e perseverança, mesmo que demore anos para o milagre acontecer, como foi com Abraão e Sara. Eles não podiam ter filhos, mas receberam uma promessa do Senhor. Abraão meditou tanto naquela promessa que começou a chamá-la à existência. Essa era a parte que cabia a ele como sua responsabilidade, crer. Abraão declarou que seria pai e verdadeiramente o foi, porque estava plenamente convicto disso pela fé. Ele não atentava para o seu corpo frágil, mas sim para o que Deus falara. Chame sua cura à existência com a sua boca, crendo com o coração, e será assim com você. Aleluia! A Bíblia cita em 4 trechos diferentes que o justo vive pela fé. Fé é um estilo de vida que você precisa desenvolver. É algo que leva tempo. Você precisa treinar sua mente a não pensar no que você está sentindo nem no que está vendo, mas meditar na palavra de Deus. Quem vive pela fé vive com base no que Deus falou. E ele já disse que pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Isaías 53, 4. Observe que o versículo diz que nós fomos sarados. Irmãos, o verbo está no passado, ou seja, é uma verdade, é um fato, já aconteceu. Nós já fomos curados. Temos de ter certeza disso. Isto é fé, uma convicção no que você ainda não viu, mas sabe que já existe. Você é curado, não aceite nada diferente disso. A cura já foi consumada, tudo o que temos de fazer é receber. Se eu dissesse que lhe dei meu relógio de presente, o retirasse do meu braço e estendesse a mão em direção, o que você faria? Certamente agradeceria e o pegaria, ou seja, tomaria posse dele. Fé é receber aquilo que já é seu. Muitas pessoas dizem: estou esperando Deus agir. Muitas vezes, porém, é Deus quem está esperando pelas pessoas, que elas creiam a ponto de falar e agir, tomando posse da cura que ele já providenciou. Isso é viver pela fé. Como a fé funciona? Como já afirmei, a fé vem pelo ouvir. Por isso ensinamos a palavra de Deus no centro de cura. O problema é que hoje em dia muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas querem ser curadas, mas não empenham esforço para desenvolver a fé que irá curá-las. Fé não é uma varinha mágica que funciona como nos desenhos das crianças. Fé é um estilo de vida. Como a Bíblia declara, o justo vive por fé, que significa considerar diariamente o que Deus disse como verdade. Ele prometeu salvação, cura e saúde, então você precisa acreditar nisso, pensar sobre isso, confessar essas verdades até ficar totalmente convicto de que elas são a verdade, de que são a vontade de Deus para a sua vida.
Se não temos fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Além disso, a fé é também a única maneira de receber algo de Deus. Ver Tiago 1:7. O que é fé? É a esperança de receber aquilo de que você precisa, mesmo que não esteja vendo ainda ou sentindo. É saber que já foi dado a você. Fé é tomar posse. A fé dá substância, tornando real em sua vida aquilo que Deus prometeu. A fé não é visível, mas faz coisas visíveis quando você crer no que a palavra declara. Entretanto, para crer, você precisa se esforçar em ouvir, até que o que está no seu coração saia pela sua boca. Em Romanos 12:3, a Bíblia afirma que Deus nos deu uma medida de fé, mas cabe a nós aumentá-la. Nossa fé deve crescer diariamente. Como podemos fazê-la crescer? Usando-a, exercitando-a. Quando você frequenta a academia e faz exercícios repetitivos, com o tempo seus músculos que estão sendo continuamente exercitados começam a crescer. Do mesmo modo, comece a usar a sua fé, declarando aquilo que você crê, mudando a sua forma de pensar e agindo de acordo com o que você espera. Então sua fé irá curá-lo. Foi assim com a mulher que sofria há 12 anos, sem que médico algum conseguisse resolver seu problema. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na veste, porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte de seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Depois que ouviu sobre Jesus, ela creu. Lembre-se, irmão, a fé vem pelo ouvir. Acredito que isso aconteceu porque alguém deu testemunho àquela mulher. Ela ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, de pessoas que foram curadas. Falando dessa história, Kenneth Reagan certa vez ensinou sobre os 4 passos para garantir a resposta de Deus para o que você precisa: falar, fazer, receber e testemunhar. Quem crê, fala. Por isso, a mulher começou a declarar que iria tocar em Jesus e seria curada. Você terá o que você disser. Se crer, você irá confessar a sua cura e ela se manifestará. Aprenda a falar a palavra de Deus em vez de falar incredulidades e outras besteiras semelhantes. A lei da fé está em Marcos 11:23, onde lemos: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ou seja, é preciso dizer ao monte: temos de falar. A doença é como um monte que precisa ser removida. Então remova-a com suas palavras. Faça como a mulher enferma há 12 anos, fale com você mesmo. Você deve fazer todos os dias sobre a sua cura e não sobre os sintomas ou o que estiver sentindo. Não espere sentir cura para falar que é curado. Receba antes de sentir. Receba pela fé. Então declare que está livre e a cura se manifestará em sua vida. O que você deve falar? A palavra de Deus. Mas como podemos declarar algo no exterior se não tivermos dentro de nós? É por isso que você precisa se encher da palavra de Deus, meditando em versículos que falam sobre cura e sobre a grandeza e o poder de Deus. Além de falar, a mulher também teve ações correspondentes à sua fala. Ela tomou uma atitude. A fé a fortaleceu a ponto de lhe dar forças para enfrentar a multidão e tocar em Jesus. O que aconteceu?
sai o poder dele. Do mesmo modo, sua fé irá permitir que você receba o poder que já está disponível e que opera milagres. Muitos tocavam Jesus naquele momento, mas só quem tinha fé causou algo diferente com seu toque. Havia uma multidão ao redor dele, mas quantos foram curados? Apenas a mulher. Quem busca, acha. Quem não busca, não recebe. Deus se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Sua fé ativa o poder de Deus a seu favor. Seja perseverante como aquela mulher foi. Você já viu aquelas multidões que se reúnem em eventos políticos ou em um jogo de futebol? Era uma multidão como essa que aquela mulher enfrentara. Ela estava doente há 12 anos, estava debilitada, mas a fé a fortaleceu e ela perseverou. Ela foi até o fim, crendo e confessando até tocar em Jesus. E quando o tocou, ela recebeu poder. O que a mulher fez em seguida? Ela testemunhou. Creia que você recebeu a sua cura a ponto de testemunhar, de dizer às pessoas: estou curado. Como disse, logo que chegamos a Campina Grande, muitas curas aconteceram. Mas somente 20 anos depois foi que algumas pessoas me procuraram para contar seus testemunhos. Pastor, você se lembra daquela noite? Eu não me lembro de tudo. Você deve testemunhar logo. Creia que recebeu e dê testemunho, irmão. João declarou que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. 1 João 5,4. Nossa fé é a vitória que vence a doença. Aleluia! Mas em Apocalipse 12:11 também diz: eles, pois, o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Portanto, a fé fala. A fé conta o testemunho. É isso que nos faz permanecer em vitória. Aquela mulher sentiu a cura chegar ao seu corpo e quando Jesus perguntou quem o havia tocado, ela contou seu testemunho. Pode ser que, como essa mulher, quando alguém puser as mãos sobre você, então você sinta o poder e perceba que está curado. Mas pode ser também que você não sinta nada. Não é porque você não sentiu que o poder não chegou. Creia que ele chegou, irmão. Creia que você recebeu e conte o seu testemunho. É fácil receber. Mas é difícil receber cura. Você pode estar pensando, mas eu lhe digo, não é. Quando recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebeu o maior milagre. Você nasceu de novo. Não há nada maior do que isso. Receber Jesus é o maior milagre que existe. Deus parou o sol, abriu o mar, criou o mundo inteiro, mas isso não é mais poderoso do que o que ele fez dentro de você. Ele recriou seu espírito imediatamente. Eu lhe pergunto, foi difícil? O que você precisou fazer para receber? Por que você hoje tem convicção de que é salvo e abre a boca para dizer que nasceu de novo? Simplesmente porque você crê. Você sabe que Jesus morreu em seu lugar e ressuscitou, providenciando salvação. Você creu nisso de todo o seu coração, confessou com sua boca e tomou posse. Agora entenda que na mesma cruz em que ele o salvou, ele também já o curou. A obra já está feita. A única coisa que você tem de fazer agora é receber. Seja alguém impondo as mãos sobre você ou somente crendo na palavra de Deus e no poder dele vindo sobre você por meio da palavra, é preciso crer que recebeu. Mateus 9,35 diz que Jesus percorria cidades e povoados curando toda sorte de enfermidades. Ele fez isso para mostrar à humanidade o que estava profetizado sobre ele, levando todas as nossas dores e enfermidades. Não há nada que ele já não tenha curado. Não existe doença nova. O ser humano pode ter feito uma descoberta recente, mas Deus já sabia. Ele sabe de tudo, irmão. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Como se recebe? De graça. Nossa cura foi providenciada pela graça de Deus, o favor de Deus que a gente não merecia, mas Ele nos deu em Cristo Jesus. Foi Ele quem já pagou o preço. O que temos de fazer? Receber pela fé. É como se alguém dissesse que lhe deu algo que você deseja muito. Está pago. É seu. Pegue. É só receber. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Creia que recebeu.
confesse que recebeu, e isso irá se manifestar. Você não iria perguntar a essa pessoa: será que você quer me dar isso mesmo? Não, ela já havia feito, já estava pago. Há pessoas que ainda pensam: será que é vontade de Deus me curar? Claro que é. Ele até já pagou por isso, e o preço foi alto, irmão. Ele deu o que tinha de mais precioso porque nos amou de tal maneira. Deus o ama e não quer ver você doente. Qual pai quer ver seu filho doente? Em Mateus 8, 1, 3, um leproso chegou até Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O que Jesus respondeu? Ele disse: Quero, fica limpo. Aquele homem foi curado imediatamente. Deus não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que ele disse quero para aquele homem, ele está dizendo para você hoje: eu quero curá-lo, receba. Deus quer curar a todos. Jesus aqui na terra queria curar a todos, mas é bem verdade que ele não curou. E isso não foi porque ele não quis. Está escrito que foi porque ele não pôde. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Marcos, capítulo 6, versículo do 1 a 6, grifa do autor. Muitos colocam mais confiança nos médicos do que em Jesus. Aquele médico é premiado, ele é famoso, ele é bom. Deus é melhor do que ele. Médicos são bênçãos, damos glória a Deus pela vida deles, porque estudam e podem ajudar as pessoas, mas a nossa confiança deve estar em Deus. Acredite no que o seu Pai Celestial lhe diz. Ele já o vê totalmente curado. Ele está esperando você acreditar nisso. Não seja incrédulo como as pessoas de Nazaré, porque assim Jesus não poderá realizar o seu milagre. Mas, se você crer, irá receber. Deus está esperando você tomar posse. Comece a declarar: eu recebo a minha cura. Comece a se alegrar e a declarar que é curado e seja livre dessa doença. Capítulo 3. Mantenha o que você recebeu. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios, capítulo 4, versículo do 20 ao 22, grifo do autor. Precisamos entender que a manifestação da cura nem sempre é instantânea. Há várias histórias na Bíblia em que as pessoas precisaram perseverar na fé, não desistindo diante das adversidades, mas declarando a palavra de Deus mesmo diante das circunstâncias adversas, até que a cura se manifestasse. Como Abraão, às vezes, é preciso crer esperando contra a esperança. Romanos 4, 18. É possível que você esteja pensando, mas receber instantaneamente é melhor. Nem sempre, irmão. Pessoas podem ser curadas, mas se não tiverem o conhecimento da palavra de Deus, o diabo pode roubar a cura delas e a doença pode voltar até mais forte. A palavra de Deus fortalece e, além de curá-lo, ela o manterá saudável. Se você mantiver a palavra em sua boca, a proteção de Deus funcionará em sua vida de maneira semelhante a um guarda-chuva. O irmão Reagan passou cerca de 60 anos de sua vida sem ter doença alguma. Ele dizia que costumava viajar com uma mala cheia de livros sobre fé e cura, que sempre os lia e meditava na palavra de Deus antes de dormir, declarando a sua saúde. A manifestação do dom pode curar, mas é somente a palavra que o mantém sarado. Eu declaro todos os dias que estou curado. Sei que o poder de Deus está me sustentando, irmão. Minha fé me mantém vivo, por isso o diabo não pode me matar.
Quando eu for para a glória, pode ter certeza de que fui eu quem o permitiu, porque já não quis mais continuar aqui nessa terra, irmão. Se você não se alimentar todos os dias, acabará ficando fraco e morrerá. Do mesmo modo, precisamos alimentar nosso espírito todos os dias com a palavra. Jesus disse que a palavra de Deus é como o pão diário. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. No avivamento de cura que aconteceu nos Estados Unidos entre os anos de 1940 e 1960, muitos milagres aconteceram e muitas pessoas receberam cura instantaneamente por meio dos dons. Elas saíam pulando e dançando curadas. Muitas delas, porém, dias ou semanas depois, voltavam a ficar doentes com a mesma enfermidade ou com outros sintomas. Por quê? Porque não foram ensinadas a aguardar a cura. Leia sobre a vida de Jesus. Ele curava, mas também ensinava. Ele gastava tempo ensinando a vontade de Deus, fortalecendo a fé das pessoas. Muitas vezes ele edificou a fé dos ouvintes antes de orar por eles. Por isso fazemos o mesmo no centro de cura, dedicando tempo aos pacientes para conversar, aconselhar e até indo visitar alguns deles depois, respondendo às dúvidas e ensinando não só a terem fé para receber, mas para manter a cura. Não seja roubado. Como já ensinei muitas vezes, há diferentes maneiras de se receber a cura que Jesus já conquistou para nós. A imposição de mãos é apenas uma delas. Eu já fui curado em mais de 3 ocasiões apenas rindo, exercendo fé naquilo que Deus disse. Já fui curado certa vez no estacionamento de um shopping. Ninguém orou por mim. Eu abri a boca e resisti a Satanás. Então os sintomas fugiram. Eu posso resistir a Satanás por você. Essa é uma responsabilidade pessoal, irmão. Quando estou em minha casa, você pode me ouvir gritando com o diabo. Irmão, o cristão não deve ficar quieto de boca fechada. Ao contrário, use a sua autoridade no nome de Jesus. Diga ao diabo, seu idiota, eu não vivo pelo que vejo nem pelo que eu sinto, eu vivo pelo que creio. O diabo pode trazer sugestões, tentações, afirmações, na tentativa de dizer que você não foi curado. Pode até ser que algum sintoma reapareça. O que você deve fazer? Ria da cara dele. Se você estiver firmado na verdade de que foi curado, resistirá ao diabo firme na fé e ele fugirá correndo, irmão. Lembre-se de que Jesus disse que o diabo é ladrão. Ver João 10:10. Ele sempre tentará roubar a sua cura dizendo que você não a recebeu. Para isso, ele roubará sua fé. Por isso, precisamos ter cada vez mais conhecimento da palavra, para resistir a ele, firmes na fé, e ele fugirá de nós. Ver Tiago 4:7. Certa vez, um irmão declarou: pastor, o diabo está correndo. Eu disse: glória a Deus. Ele me disse: o Senhor não entendeu. Ele está correndo atrás de mim. Ora, isso está errado, irmão. O certo é o diabo correr de você, para longe de você. Mas isso só acontecerá se você resistir a ele com a palavra. Faça como Jesus e diga: está escrito. Quando algum pensamento ou preocupação surgir em sua mente, sugerindo que você não foi totalmente curado, que você estava enganado, comece a rir. Ria da cara do diabo, comece fazendo ha, ha, ha. Diga: diabo, você é mentiroso. Não importa o que você diga, não importa o que eu sinta, eu sou curado. Jesus me curou na cruz. A obra dele foi completa. A palavra de Deus diz que sou curado, então eu sou o que ela diz que eu sou. Há um poder sobrenatural no riso. Quando você ri pela fé, o Espírito Santo faz uma obra dentro de você que o diabo não pode parar ou impedir. Se o diabo nos ataca com mentiras, vamos atacá-lo com a verdade. Use o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em sua boca. Resista como Jesus, dizendo: está escrito. Paulo disse: o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E continuou: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Se Deus é com você, já é suficiente para você ser curado. Se ele já lhe deu Jesus, certamente tem cura para você. Na verdade, como já vimos, ele já lhe deu a cura. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades.
Salmos 103, 3 e 4. Deus faz isso. Ele o perdoa e o sara. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele está com você o tempo todo. O poder curador de Deus habita dentro de você. Quando estiver com dor de cabeça, sua primeira reação não deve ser pegar uma aspirina. Pegue o remédio de Deus. Declare a palavra. Você tem autoridade sobre o seu corpo e sobre seus filhos. Não aceite doença alguma em sua casa. Resista com a palavra. Não tenha uma doença de estimação. Fale com a doença, como Jesus nos instruiu a falar com a montanha. Marcos 11, 23. E ela terá de sair. Use a palavra e comece a rir. A alegria é um bom remédio. Provérbios 17, 22. O mesmo Deus que perdoa as nossas iniquidades é o Deus que cura as nossas enfermidades. Aleluia! A vontade dele é que vivamos saudáveis. Deus não só quer que você esteja curado, mas que permaneça assim. Para isso, será preciso colocar a palavra dele em prática. Uma vida carnal faz com que você saia debaixo da proteção de Deus. Quem segue a inclinação da carne caminha para a morte. Se desobedecer à palavra de Deus, você atrairá maldição para a sua vida. Muitos estão fracos e doentes e até já morreram antes do tempo porque andaram segundo a carne. Você mesmo precisa guardar a sua vida, mantendo a sua cura, vivendo debaixo da proteção de Deus, agradando a Ele e praticando a sua palavra. Perdoe. E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, capítulo 25 e 26. A falta de perdão tem feito muitas pessoas não receberem a cura ou então perderem a cura que receberam. A falta de perdão é um dos inimigos da fé. Temos de nos lembrar de que a fé atua pelo amor. Gálatas 5:6. A cura, assim como as demais bênçãos de Deus, não chega em sua vida quando você tem algo contra alguém. Eu precisei perdoar meu pai. Ele já havia morrido, mas Deus falou comigo um dia para perdoá-lo, porque eu ainda estava magoado por ele ter me abandonado. Eu precisei perdoá-lo. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Deus está esperando por você. Sei que nem sempre é fácil, mas o Espírito Santo irá ajudar. Deus é paciente e nunca irá abandoná-lo. Ele é compassivo, ele entende, mas você precisa perdoar. Fique livre da mágoa. A amargura perturba. Vê Hebreus 12, 15. E Deus não quer vê-lo perturbado. Ele quer você sarado. Quando perdoar alguém, você precisa deixar de considerar ou de ficar se lembrando do que aquela pessoa fez, além de mudar seu comportamento e andar em amor com aquela pessoa. Não existe perdão sem mudança de atitude. Ande em amor e você andará curado. Se estiver agindo mal com alguém, arrependa-se hoje mesmo e deixe de falhar com essa pessoa. Não existe arrependimento quando você continua fazendo a mesma coisa. Mude. Deus é amor e nós somos seus filhos. Portanto, devemos perdoar como Ele e amar as pessoas como Ele nos amou. Ver João capítulo 13, versículos 34 e 35. Em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, grifo do autor. Quando recebe Jesus como seu Senhor, você nasce de novo. Passa a ser uma nova criatura e passa a estar em Cristo. Estude a palavra de Deus e descobrirá tudo o que tem direito em Cristo. A cura é uma dessas coisas, porque nele nós temos vida. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ver João 10, 10. Você acha que uma vida com doença é uma vida abundante? Claro que não, irmão. Deus tem abundância de saúde para você. De fato, no mesmo texto que Paulo disse que nós estamos em Cristo e somos novas criaturas, ele disse que somos embaixadores de Deus. Você já viu como um embaixador vive? O que rege a vida dele são as leis de sua nação e não as do país onde ele está.
O que deve nos reger é a lei do Espírito e da vida que está em Cristo e vivifica o nosso corpo. Aleluia! Vou dizer mais uma vez: no céu não há doença. Onde Cristo está, não existe doença. Por isso, ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Podemos viver sem doença aqui na terra porque nós não somos daqui. Estamos em Cristo, temos uma pátria celestial e somos embaixadores de Deus aqui na terra. Por isso vamos viver e fazer a vontade dele. E essa vontade é curar, irmão. Além disso, se está em Cristo, você é justiça de Deus. Isso quer dizer que você pode estar na presença de Deus sem culpa e sem condenação. Se errou, peça perdão e receba a cura pela fé. Você pode viver como justo agora mesmo. Em Cristo, somos justificados. Em Cristo, somos redimidos do pecado e também das enfermidades. Deus não criou o homem em pecado. Deus não criou o homem doente. Deus criou tudo perfeito. Mas porque Adão pecou, passou a ter um corpo mortal e o homem começou a ficar doente. Mas Jesus veio para nos resgatar. Veio como o último Adão, para nos trazer de volta à presença de Deus, porque o pecado não nos dava acesso a Deus. Quando o preço de justiça foi pago através de Jesus, ele trouxe redenção completa para o homem. O que Jesus fez na cruz, ele o fez para a sua redenção. A cura faz parte da sua redenção. Deus o criou para ser saudável. Em Cristo você tem saúde divina. Aleluia! Quando você conhece e sabe a que tem direito em Cristo, fica animado para ser curado. Doença é maldição, cura é bênção. Escolha a vida, escolha a bênção. Você foi completamente perdoado e curado por Deus. Ele o salvou e essa salvação é como um pacote, uma cesta que você compra no supermercado, que já vem com vários produtos dentro dela. Na cesta tem arroz, feijão, óleo, etc. Assim é a salvação. Nela há perdão, proteção, provisão e também cura. Receba. E não só receba para você, mas dê a outros. Deus deu autoridade ao corpo de Cristo para orar por pessoas, impor as mãos e expulsar demônios. Isso é para mim e para você. Nós representamos o Senhor aqui na terra. Se aquele que crê impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ver Marcos 16:18. Não fui eu quem disse isso, foi Jesus. Creia e será assim na sua vida. Mas não só imponha as mãos. Ensine sobre cura também. Vamos fazer a obra de Cristo, ensinando, pregando e curando os enfermos em toda a parte. Receba a salvação. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Para receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, repita a oração a seguir. Você se tornará uma nova criatura. Seus pecados serão perdoados e Deus passará a habitar no seu interior por intermédio do Espírito Santo, tornando-se seu Pai. Oração. Deus, eu creio que o Senhor amou o mundo de tal maneira a ponto de entregar Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu dedico hoje receber a salvação. Quero que Jesus seja o dono da minha vida, pois ele morreu em meu lugar naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para me dar a redenção dos pecados e me conceder o poder de me tornar filho de Deus. Eu viverei para servi-lo e fazer a sua vontade neste mundo. Obrigado, porque o Senhor agora habita em mim e eu nunca estarei só. Amém.